O maior fórum de Sergipe completa 15 anos. Quase 25% dos processos de todo o estado estão no Gumercindo Bessa. Vamos conhecer a rotina dessa Casa da Justiça, que chega a receber mais de 1.000 pessoas por dia. O Fórum Gumercindo Bessa é o destaque do Sergipe Justiça, que está começando agora. O maior fórum de Sergipe, o Gumercindo Bessa, localizado aqui em Aracaju, completou 15 anos de existência. O programa de hoje é um especial em homenagem à rotina do Bessa desde a sua criação. Zona Oeste da capital sergipana, Centro Administrativo Governador Augusto Franco. É aqui que fica localizado o maior fórum da Justiça de Sergipe. Quem chega a Aracaju já se depara com um prédio que abriga 19 varas cíveis, 9 varas criminais e um juizado especial da Fazenda Pública. É o Fórum Gumercindo Bessa, que recebe o nome em homenagem ao magistrado, que foi jornalista e exerceu cargos públicos. A unidade foi inaugurada em 31 de janeiro de 1997, quando a desembargadora presidente era a doutora Clara Leite de Rezende, que hoje, com 40 anos de magistratura, está aposentada. Ela acompanhou a obra do início até o fim da construção. Doutora Clara. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda de novo a essa casa. Então. Doutora Clara, como a senhora sentiu a necessidade de construção desse fórum com essa proporção ainda na década de 90? Então, quando eu assumi a presidência, eu comecei a fazer o levantamento dos problemas que o Poder Judiciário teria naquela época. Foi uma época em que o judiciário era muito criticado pela sua morosidade, porque a máquina era uma máquina emperrada, antiga, não era modernizada. E nesse levantamento, o que é que eu percebo? É que a principal comarca do estado, que era a comarca de Aracaju, tinha o seu funcionamento prejudicado, apesar do esforço de cada um dos seus juízes, porque as instalações, além de serem inapropriadas, elas não tinham, não possibilitavam uma modernização dos serviços. A comarca de Aracaju, ela funcionava uma parte no prédio do Tribunal de Justiça, outra e mais 13 prédios diferentes onde funcionavam as diversas varas. Vamos caminhar um pouquinho pelo fórum, doutora? Vamos. Por que esse fórum foi escolhido neste local, aqui no Centro Administrativo? Olha, veja bem, quando eu assumi, esse terreno já tinha sido doado pelo Estado ao desembargador Luiz Rabelo Leite, que fez uma campanha até que conseguiu. Depois, os desembargadores, os presidentes, o desembargador Nolasco e o desembargador Aloísio, conseguiram a planta e lutaram para conseguir a construção do fórum. Houve o dia da inauguração e um dia para a instalação, né? Por que ocorreu esse? Então, a informação que eu tive foi a seguinte: quando eu inaugurei o Fórum de Aracaju, em 13 meses, você há de convir que não houve tempo para mudar os serviços para cá. Os serviços, quer dizer, todos aqueles processos, aquele material que tinha que ser instalado aqui, com os respectivos titulares. E isso era impossível de fazer ao mesmo tempo da construção. Teria que ser parada a construção, você então começar a fazer a transferência de serviços. E uma outra coisa é que nós não tínhamos concluído a guarita. O que o prédio poderia funcionar sem a guarita, é evidente que poderia, mas também é evidente que a guarita oferece mais segurança. Mas ele, quando foi entregue, Foi entregue completo. Completo. Assim, pendências superficiais que no decorrer do uso você vai colocando, né? Acontece, mas todo o mobiliário pronto, foi escolhido com o maior carinho, tudo aqui foi escolhido com cuidado, carinho, com uma vontade realmente de fazer uma obra a serviço de uma população que merecia por ter aguardado tanto tempo. A construção do fórum foi acompanhada diretamente pela engenheira civil Rúbia Teixeira. Foi uma experiência muito boa, porque o projeto iniciou-se em 93 e era um anseio do magistrado, né, do pessoal do direito, os advogados, ter esse fórum de Aracaju que abrigasse a toda a classe.
E aí, doutora Clara, numa sensibilidade incrível, conseguiu fazer o processo licitatório e a sua contratação no prazo de 365 dias. Isso para o estado de Sergipe, isso para a engenharia, para a obra de engenharia, é um recorde, porque todo um sistema construtivo que foi utilizado, todo um sistema de refrigeração que foi utilizado, foi tudo top de linha, foi tudo mais moderno, dentro de uma classificação sempre visando o bem-estar do servidor do judiciário. Foram dias de muito trabalho e, segundo Rúbia, houve momentos em que ela chegou a pensar que não entregaria a obra no prazo marcado. Sofremos assim demais com todo mundo em relação a isso, porque teve um inverno muito forte e como ele tem relevos diferentes, a gente teve que resolver, que adaptar as coisas de maneira muito rápida. Para você ter uma ideia, o solo daqui, do nosso solo, ele é muito expansivo. Então a gente não tinha previsto isso, né? Que até que ponto a gente teria que fazer uma alteração. Existe um braço de rio que passa aqui embaixo, que é perene e que a gente também, depois de tudo pronto, na parte do estacionamento, eu cheguei todo dia de manhã, eu vinha diversas vezes ver como é que estava tudo se comportando, a estrutura, e observei que uma determinada parede, depois do muro de arrimo, estava úmida. E aí a gente foi atrás de ver o que era aquilo, era o rio que sempre foi seco, e naquela época ele encheu. E aí a gente teve que fazer o rio, você tem que desviar, porque a água toma o seu próprio percurso. Então todas essas adversidades, todas essas coisas a gente são imprevisíveis, né? E aí a gente teve receio em relação a isso. O Fórum Gumecindo Bessa hoje ocupa uma área construída de 23 mil metros quadrados. Além dos cartórios e salas de audiências, o Fórum possui auditórios amplos, onde ocorrem os julgamentos do júri, espaços para custódia de presos, recepção, salão de casamentos, perícia judicial, central de mandados, biblioteca, estacionamento, lanchonete. Durante estes 15 anos, o Fórum já passou por muitas reformas e até ampliações. O magistrado Diógenes Barreto, há 2 anos, é o gestor responsável pela administração do Fórum, ou seja, atua na fiscalização do trabalho desenvolvido na unidade e auxilia os demais magistrados. Ele explica como é o dia a dia no maior fórum de Sergipe. Como ele começa antes das 7 horas, parte dos servidores já começa a preparar a estrutura para a chegada dos servidores nossos, servidores administrativos, que dá impulso aos processos, e há, por exemplo, toda uma preparação logo cedo, a partir de 5h30, 6 horas da manhã, os servidores que cuidam de limpeza, de arrumação do fórum, eles começam a trabalhar. É uma logística muito grande, no sentido que quando os colegas magistrados e servidores cheguem para trabalhar, toda a estrutura já esteja disponível para funcionar o fórum e fazer a prestação jurisdicional. Envolve hoje, nós temos hoje no Gumecindo Bessa, trabalhando como técnicos, escrivães, cerca de 500 servidores, incluindo aí também os magistrados, e a gente tem uma frequência diária de entre 2.000 e 2.500 pessoas que circulam diariamente pelo Fórum Gumecindo Bessa. Isso existe a manutenção constante de limpeza em toda a área e também a nossa preocupação com a segurança, não só dos nossos servidores, magistrados, como também das pessoas que procuram o Fórum Gumecindo Bessa para resolver seus problemas. As varas da Fazenda Pública, que precisavam de mais espaço devido ao quantitativo de processos em tramitação, foram transferidas para o novo espaço inaugurado no ano de 2011. No local também funcionam o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vara de execução fiscal e um moderno salão do júri. Com a saída das varas da Fazenda Pública, as antigas salas passaram a abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, local exclusivo para a prática da conciliação em processos judiciais. Com a conciliação, o processo tramita com mais rapidez, porque as próprias pessoas que estão em conflito sugerem as soluções. Depois de 15 anos, se percebe que a justiça cresceu na sua estrutura, houve mais procura pelo Poder Judiciário, pela população, e que exigiu mudanças na sua estrutura. Ele hoje está pequeno, já sofreu ampliação, ou seja, a construção de um anexo para acomodar as áreas da Fazenda Pública,
E há estudos no sentido de repensar o Gumersindo Bessa diante das novas tecnologias que o tribunal está implantando. Desde o início, o Fórum Gumersindo Bessa foi projetado para ser ampliado à medida que a demanda assim exigisse. A acessibilidade de todo cidadão, assim como a sustentabilidade, foram aspectos importantes pensados há 15 anos. Em 15 anos, ele ainda, embora ele denote necessidade de manutenção, ele ainda está jovem, né? Porque uma estrutura, um prédio, ele tem uma média de 20 anos de vida, né? De vida útil. E aí, depois disso, para chegar a 20 anos, você precisa também fazer a manutenção. É a manutenção do piso. Quando a gente fez algumas alterações, foi inclusive de pensar na parte do piso, que fica em frente às varas, que teria um desenho diferenciado das áreas comuns. E aí a gente utilizou um design diferente e duas cores diferentes também. Isso é outra tecnologia utilizada e, graças a Deus, deu tudo certo. Doutora Clara, após 15 anos de construção do fórum, como é que essa senhora se sente hoje vindo a esse fórum? Agora como desembargadora já aposentada, mas vindo hoje aqui a esse fórum, como é que a senhora se sente? Eu outro dia vim aqui com umas desembargadoras amigas minhas e demos uma volta por ele, assim, matei um pouco a saudade, né? Porque a gente realmente sente um pouco, se sente um pouco colaboradora disso aqui, mas eu vejo como assim, alguma coisa que está prestando serviço, que está cumprindo a sua missão, que se algum defeito tem aqui ali de manutenção, eu espero que nada disso atrapalhe a minha maior pretensão, que era uma prestação jurisdicional realizada da melhor forma possível. Depois do intervalo, você vai continuar conhecendo as curiosidades e o dia a dia do Fórum Gumersindo Bessa. Em instantes.